tarde, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com acentuação. Então, nós vamos conhecer o acento agudo, que é esse sinalzinho aqui, ó, em cima da palavra céu, tá? Ele chama acento agudo. O acento agudo é colocado sobre as vogais A, E e O, para indicar um som nasal aberto. Quando nós falamos, ó, céu, então sai um som aberto. Então, eu coloquei diversos exemplos aqui para vocês, só que ainda eu vou disponibilizar um vídeo mais explicadinho para vocês. E depois nós temos o sinal gráfico, acento circunflexo. O acento circunflexo é colocado em cima das vogais A, E e O, para indicar que o som é fechado. Por exemplo, você, o som é fechado, diferentemente de picolé, o som é aberto com acento agudo e o som é fechado com o acento circunflexo. Depois nós temos o tio. O tio, na verdade, não é um acento, é um sinal gráfico que serve para indicar palavras com som nasal, ou seja, quando o som sai pelo nariz e pela boca. Anão, mão, pão. Então, aí nós utilizamos o tio. O tio aparece em cima das vogais A e O. Depois, ãos, ões, e também vou deixar lá para vocês verem melhor no outro vídeo, tá? Mais exemplos. Então, aqui, ó, o que a professora colocou aqui, ó? Vocês vão olhar as figuras e vão escrever o nome de cada desenho utilizando o acento agudo e circunflexo. Por exemplo, 3. Quando eu falo 3, o som sai fechado. Então, qual é o acento que eu vou utilizar, tá? Então, vocês vão escrever o nome das figuras utilizando o acento correto. Qual acento que vai ser utilizado aí? E aqui eu fiz um jogo de 7 erros. Como assim, professor, um jogo de 7 erros? Então, aqui eu coloquei várias palavras. Vocês vão ler o banco de palavras no jogo dos 7 erros e vai acentuar as palavras que faltam o acento. Então, tem palavras aqui que elas têm acento. Então, vocês vão encontrar qual é essa palavra e vai acentuá-las corretamente, tá bom? E aqui eu coloquei uma tabela onde que a professora realizou um ditado. Quem participou do ditado foi a Ana, o Carlos e o José. Então, tem algum deles que vocês vão descobrir quem foi que acertou o ditado todinho, utilizando a acentuação correta nas palavras, e vai responder aqui embaixo, ó. Por exemplo, qual das crianças acertou todo o ditado? Um dos 3 acertou todinho o ditado. E qual deles, ao ler o ditado, o que você encontrou de erro? Qual foi o erro que você encontrou? Você vai escrever aqui para mim que erro foi esse que você encontrou. E por último, hoje nós vamos trabalhar com bula de remédio. Nós vamos trabalhar com esse gênero textual, instrução, tá? Para que serve a bula de remédio, professora? A bula de remédio, ela tem uma grande importância. Por quê? Na bula de remédio você sabe o prazo de validade, como que você deve conservar esse medicamento, para que ele serve, quais são os sintomas que ele pode apresentar na pessoa, qual é a indicação, qual é a contraindicação, o que é indicação, para que ele serve, o que é contraindicação, o que pode causar na pessoa se a pessoa tomar um remédio. E você lê na bula, qualquer alteração que você tiver, o que você tem que fazer? Você tem que avisar o seu médico que passou o remédio. Crianças, muito importante, nunca, mas nunca toma remédio sem falar com a mamãe, sem falar com um adulto, tá? Nunca mesmo. Então, na bula de remédio vem a composição. O que é a composição? Do que é feito o remédio? Como que ele é feito? Porque às vezes tem composição que as pessoas são alérgicas, então tem que tomar cuidado também com isso. Então é muito importante ler a bula do remédio. Então nós vamos trabalhar com esse texto bem legal hoje, que faz parte do nosso dia a dia. Depois que vocês lerem a bula, o que é a composição da bula? Vem o nome do remédio, a informação, vem a composição, vem a informação ao paciente, vem as indicações, as contraindicações, os efeitos colaterais, a possologia. O que é a possologia? A possologia é que você,
quantos anos você tem, aí você tem aquela dosagem correta para tomar do remédio. Um aninho, se é de gota, só pode tomar 2 gotinhas, 3 gotinhas. Às vezes o bebê, ele toma por tanto de quilo. Aí depois tem de 10 a 14 anos, quantas gotas tem que tomar, quantas vezes ao dia. Então isso é muito importante. Mesmo porque quando o médico também já passa o remédio, ele já vai indicando lá quantas vezes ao dia você vai tomar e a quantidade certa, mas aí a bula ela vem mais completa, tá bom? Depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um estudo do texto. Então, vocês vão ler o texto e depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão retirar do texto o nome desse remédio, para que esse remédio que nós estamos estudando serve, onde deve ser mantido esse produto, onde que eu devo guardar esse produto, em qualquer lugar. Então, vocês vão ver lá no texto que ele vai falar certinho aonde que eu devo guardar ele. Então, na 7, nós vamos ver o quê? Esse tipo de texto serve para quê? Para instruir, divertir, ele vai divertir as pessoas. Para instruir, ou seja, mostrar como que deve ser usado e mostrar as informações que é preciso para a pessoa saber sobre o medicamento, ou instruir e está divulgando algo. Ele está divulgando, fazendo uma propaganda. Então, qual que for a correta, vocês vão marcar um X, tá bom? Que vocês tenham um excelente dia. Hoje nós não vamos nos ver porque hoje a Pro está de plantão na escola, mas amanhã nós vamos ter aula online e a gente já aproveita e resolve essas atividades junto com quem participa da aula online. Que vocês tenham um excelente dia, boa tarde, beijo, tchau!